Fala, corintiana da Argentina do canal. Vamos acompanhar aí as atualizações no mercado da bola, sem muita enrolação. Créditos na descrição e bora acompanhar. As informações do Corinthians antes de falar especificamente do mercado da bola, antes de falarmos um pouco mais de Pogba, eu quero trazer a informação a respeito do Palácios. Lateral esquerdo Diego Palácios finalmente estará à disposição da comissão técnica do Corinthians a partir do início de 2025. O jogador deve retornar aos gramados no Campeonato Paulista, isso depois de um ano no departamento médico. Ele concluiu a recuperação e está perto da forma física ideal para retornar aos gramados. O departamento médico viu uma evolução impressionante do Palácios no último semestre. A reestreia do jogador deve acontecer ainda em janeiro no Campeonato Paulista. Lembrando que o Palácios se machucou logo na sua estreia no Campeonato Paulista pelo Corinthians em 27 de janeiro deste ano contra o São Bernardo pelo Campeonato Paulista. E ele passou praticamente o ano todo no departamento médico. O jogador foi diagnosticado com problema crônico na cartilagem do joelho esquerdo após exames de imagem. E o departamento médico optou primeiro por um tratamento conservador, sem cirurgia, mas o tratamento não surtiu efeito. Então, depois, no mês de junho, o Palácios precisou ser submetido a uma artroscopia corretiva, a uma artroscopia de correção da contusão na cartilagem, na contusão crônica na cartilagem no joelho esquerdo. Bom, o Corinthians, apesar do Palácios retornar à equipe corintiana, o Corinthians ainda tem o interesse na contratação de outro lateral esquerdo, né? Mesmo, inclusive, com a ascensão do Matheus Bidu, que passou a jogar como titular da lateral esquerda corintiana, e com o retorno do Palácios, porque o Hugo não agradou, o Hugo não faz parte dos planos do técnico Ramon Dias. Com isso, o Corinthians tem um interesse na contratação do Guilherme Arana. O Guilherme Arana está na mira do Timão. Ele tenta repatriar o jogador já há algum tempo. E aí fica difícil para o Corinthians contratar o Guilherme Arana. O Atlético Mineiro não vai disputar a Taça Libertadores da América. E por isso o Corinthians entende que o Atlético poderia liberar o Guilherme Arana para uma possível negociação. O Corinthians quer a contratação de 4 jogadores. 4 jogadores, esta é a prioridade do Corinthians para o mercado da bola. Ele quer um lateral esquerdo, apesar do retorno do Palácios e da ascensão do Matheus Bidu na lateral esquerda, ele quer a contratação de um lateral esquerdo, e o Guilherme Arana, portanto, é a prioridade, é a bola da vez. O Guilherme Arana faz parte dos planos do Corinthians. O Corinthians pode até buscar um investidor para contratar o jogador. O Corinthians quer a contratação de um zagueiro, um quarto zagueiro, um zagueiro canhoto, que joga ao lado do André Ramalho. O André Ramalho é o atual jogador da posição, ele é o atual titular da posição, mas falta ali um quarto zagueiro para jogar ao lado dele. Já jogou o Kaká, jogou o Gustavo Henrique, jogou o Félix Torres, mas ninguém conseguiu se manter como titular absoluto da quarta zaga. Então o Corinthians procura um quarto zagueiro a pedido do técnico Ramon Dias. Isso são prioridades: um lateral esquerdo, um quarto zagueiro, um meio-campista, seria um meia-atacante, um meio-campista que possa ser reserva do Garro, do time do Corinthians. Embora o Coronado faça parte do elenco corintiano, o Ramon Dias não morre de amores pelo Coronado. Então o Corinthians busca a contratação de um meio-campista que possa ser o reserva do Garro. E isso não tem nada a ver com a contratação do Pogba. O Pogba é outra história. E o Corinthians também quer a contratação de um atacante de velocidade, um ponta esquerda, porque o Corinthians não tem este jogador, este ponta esquerda, no elenco. E o Corinthians finaliza a contratação em definitivo do zagueiro Kaká. Isto porque
o Corinthians é obrigado pelo contrato em contratar o jogador em definitivo, porque o Kaká atingiu a meta estabelecida em contrato para ser contratado em definitivo. Com isso, o Corinthians vai ter que pagar ao Tokushima Vortis, do Japão, a quantia de 2 milhões de dólares, cerca de 12 milhões de reais na cotação atual. E ficará com 60% dos direitos econômicos do jogador. Nesse caso, a primeira parcela será paga já em janeiro de 2025. E a segunda meta também já foi concluída, restando a definição da data de pagamento. Pelo acordo, o Corinthians desembolsará outros 2 milhões de dólares para adquirir mais 30%, totalizando 90% dos direitos do Kaká. Então, ao todo, a negociação vai ficar em torno de 4 milhões de dólares. Caro o Kaká, hein? 4 milhões de dólares para contratar o Kaká em definitivo. 4 milhões de dólares, algo em torno de 25 milhões de reais. Mas a primeira meta, o Kaká já atingiu, que é de 2.200 minutos em campo, foi atingida em agosto deste ano. A segunda meta, o Kaká também atingiu 3.150 minutos em campo, foi atingida em novembro deste ano. Desde que chegou ao Corinthians, o zagueiro entrou em campo em 40 oportunidades, sendo 37 delas como titular. O Kaká chegou a ocupar o posto de titular do sistema defensivo, tanto com o Antônio Oliveira quanto com o Ramon Dias. Mas depois ele finalizou a temporada como reserva da dupla formada pelo André Ramalho e pelo Gustavo Henrique. Então o Corinthians vai ter que contratar em definitivo o Kaká pelo contrato estabelecido entre o Corinthians e o time japonês. O time japonês, o Tokushima Vortis, do Japão. E o Corinthians vai pagar 4 milhões de dólares na contratação do Kaká. O Corinthians ainda se fala muito no francês Paul Pogba. Alguns detalhes em postagens nas redes sociais do Timão e do atleta fizeram essa história ganhar ainda mais corpo nas últimas horas aí no Natal. Teve corintiano achando que ia ganhar um presentão de Natal aí. E quem chega com essas informações do Timão é a nossa querida Letícia Contier. Muito boa noite, Lê. Conta pra gente tudo dessa história do Pogba que a gente quer saber aqui. Boa noite, Marina. Boa noite a você que está acompanhando aqui o Gazeta Esportiva nessa quinta-feira. E exatamente isso, Vilma. As últimas postagens do Corinthians e também do próprio Pogba agitaram aí, então, as redes sociais, agitaram toda a torcida. A gente vai falar aqui rapidinho em ordem cronológica, só para todo mundo conseguir acompanhar direitinho. Começou, então, na semana passada com uma postagem do próprio Memphis, em que ele faz uma ligação de vídeo ali com o Pogba, mas o pessoal reparou que quem estava junto com o Memphis nessa ligação foi o Pedro Silveira, diretor financeiro do Corinthians. Aí a torcida ficou ensandecida, ficou animada, ficou daquele jeito, coraçãozinho já bateu mais forte. Aí no dia 24, na véspera de Natal, o Corinthians soltou uma foto de uma árvore bonita, com um ursinho na frente, com o manto do Timão, mas o torcedor reparou no enfeite que está nessa árvore. Não sei se você aí de casa está enxergando, mas tem um mascote das Olimpíadas de Paris 2024. E aí o que o torcedor associou? Paris fica na França, o Pogba é francês, quer dizer alguma coisa e vem um presentinho de Natal pra gente. E aí hoje o Pogba postou também um vídeo nas redes sociais dele em que ele tá simplesmente com uma camisa preta com um C. A torcida já entendeu que é um C de Corinthians, já tá animada, qualquer coisa tá virando um sinalzinho para ser a possível negociação aí do Corinthians com o Pogba. Mas, por enquanto, a informação que nós temos aqui, apurada até pelo nosso querido Yuri Medeiros do site gazetesportiva.com, é de que nenhuma negociação foi feita até o momento entre Corinthians e Pogba. Então não existe nada, por enquanto, segundo o Corinthians. É claro, a torcida tá animada, mas lembrando aqui também que o Pogba ele está suspenso até março de 2025 por causa de um exame antidoping que ele foi pego e não atua desde agosto de 2023. Vale a gente lembrar aqui também que o Corinthians tem sim interesse em um jogador midiático, assim como o Memphis. Por quê? O Corinthians acredita que o Memphis deu muito certo, tanto dentro quanto fora de campo. E aí eles estão em busca de um outro jogador
fator midiático que vá dar certo para o elenco de 2025. Seria então o Pogba? Será que já é amigo ali do Memphis? Já jogarão juntos? Vamos ter que aguardar mais um pouco, mas eu jogo para vocês aí perguntando, vocês acham que essa história vai terminar com um final feliz entre a torcida e o Pogba ou isso tudo é só um conto de fadas? Volto com vocês. Obrigada, Leia. Eu já solto para vocês aqui. Esse conto de fadas será um final feliz? Mensagens subliminares. Eu adoro essas coisas, gente. Na camisa, na árvore de Adoro. Natal, as conexões. Olha, sei. Eu acho que é possível. Eu estava até comentando antes do Natal aqui com a Michele, num dos Gazetas Esportivas desta semana, que muitas vezes, quando foram vistos lá o Memphis, o diretor financeiro do Corinthians, né, isso numa foto, falando no celular com o Pogba, muitas vezes o Paulo sabe melhor que eu, uma contratação gigante não acontece através dos contatos das altas cúpulas dos clubes, às vezes era uma mesa de bar mesmo, num guardanapo, você rabisca lá, ou não é? Sim, ou não é? Ronaldo Fenômeno, claro, depois você senta para analisar contrato, mas muitas vezes você convence o cara numa conversa informal, normalmente com um amigo ainda em comum, que é o caso. Então, temos que aguardar. Eu, sinceramente, não sei se vai dar certo, mas gostaria de ver muito Pogba jogando aqui no futebol brasileiro e seria, para mim, um grande reforço para o Corinthians. Bom, na realidade ninguém sabe se vai dar certo ou não, mas o nome é bom, até porque mesmo que tenha que esperar até março, na posição o Corinthians tem alguns jogadores ali, Tem problema né? não. Não tem problema naquela posição, dá para esperar até março, e aí chega o Pogba. Agora, é lógico que o Memphis é um jogador europeu que ele tem um renome muito bom na Europa. E ele conversando, fazendo esse boca a boca com os jogadores, é muito mais fácil do que chegar um empresário do Corinthians lá, ou chega um empresário brasileiro falando, vai pro Corinthians. Não, é diferente. O jogador que a no Memphis é uma espécie de porta-voz do clube. A conversa e ele é o outra. espírito corintiano. É isso aí, então... é isso aí. E outra coisa, eu tava até olhando nas redes sociais do Memphis, tem mais postagem do Corinthians do que outras postagens. Então isso é muito bom para o Brasil, isso é muito bom para ele, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que com o nome do Memphis, outros jogadores de peso aí, outro jogador de peso pode chegar sim. Se vai dar certo ou não, só o tempo dirá, mas com certeza essas conexões todas, Sim. principalmente o Memphis fazendo o meio de campo, outra coisa. facilitam ou aumentam a chance do Corinthians trazer o Pogba. Continuando aí as notícias do Coringão, né? Bom, falar que, para continuar, antes de continuar, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, importante para ajudar a gente aqui. Mas olha só, o Palácios, cara, tomara que dê certo a volta dele, né? Que situação complicada, um jogador que o Corinthians contratou, foi muito mal na hora de contratar, porque não verificou a parte médica do jogador por completo, o jogador veio com um problema, né? Um problema crônico no joelho, uma coisa muito séria, da onde o Corinthians não devia ter contratado o jogador não tem nada a ver com isso, eu até acho que é um bom jogador, tá? Jogador de seleção equatoriana. Enfim, espero que dê certo agora, que ele consiga desempenhar futebol, que não continue sofrendo aí dessa situação e continue jogando aí por bastante tempo sem ter problemas de lesão. O Kaká ficou caro, né? 4 bilhões de dólares pelo Kaká ficou caro, um zagueiro que o Corinthians não vai utilizar praticamente esse ano. Tem o Félix Torres, tem o Ramalho, tem o Gustavo Henrique que passou na frente, e você tem aí toda essa situação também do Corinthians estar atrás de um outro zagueiro. Então, e não tem jeito, né, com situação contratual, e até mesmo contratar o jogador por causa do tempo que ele atuou em campo, então agora vai ficar com o Kaká aí, mas eu acho que vai ser pouco utilizado, pelo menos na opinião, eu acho que vai ser pouco utilizado no próximo ano. E o Memphis Depay aí, para terminar as informações do Corinthians, está atrás aí de viabilizar um amistoso, né, entre um time lá de Gana, lá, um time da primeira divisão de Gana, time do qual lá ele tem alguns amigos, foi lá visitar esse time nessa viagem que ele fez lá para a África e está tentando aí viabilizar um jogo aí, um amistoso. Corinthians que só volta a jogar aí pelo Campeonato Paulista no dia 15, dia 14, né, na estreia contra o Bragantino, clássico Bragantino e Corinthians na estreia do Campeonato Paulista. Então, pode ser que ainda aconteça esse amistoso, ia ser bem legal, interessante, para poder também ver o Corinthians aí um pouquinho antes.
Então, galera, mais tarde eu tô aí atualizando as informações todas que tiver de mercado da bola. Estamos acompanhando aí para ver o que vai ter. Vou trazer também mais umas outras situações. Dessas situações do Pogba também, tem bastante atualização dele na questão da chegada dele, de como que poderia ser, se ele pode, o tempo que ele vai demorar para poder jogar, se ele pode ser apresentado ou não. Teve bastante informação que saiu na mídia referente a isso e algumas outras também que eu vou trazer mais tarde para vocês aí no canal, beleza? Então, até mais tarde, um abração para quem chegou até aqui. Valeu e vai Corinthians!